Olá, vamos a mais uma videoaula, teste de hipóteses, alguns exemplos e situações importantes. A primeira delas são os testes de hipóteses para a média populacional, uma única amostra. Então, observe que nós podemos ter aqui algumas hipóteses estatísticas. H0 sempre com a igualdade do parâmetro que nós queremos testar, e H1 vai depender do tipo de pergunta ou de pesquisa que nós estamos fazendo. Vamos adotar como exemplo a primeira hipótese H1, que a média seria maior que 142. Muito bem, lembrando que nós vamos adotar o nível de significância alfa igual a 0,05 ou 5%, mas poderíamos também usar outro nível de significância alfa, bastante comum, que é o 0,01 ou 1%, mas vamos ficar com 5%. Qual seria a estatística do teste? A estatística do teste é baseada na nossa amostra, ou seja, é uma comparação entre o valor amostral, x barra, e o valor previamente estipulado como sendo populacional, μ, que é o que está em H0. Então, x barra menos μ sobre o desvio padrão da amostra e o tamanho da amostral, nós teríamos o valor de t observado. Como exemplo, podemos ter que a média amostral seria 148, o tamanho amostral 60 e o desvio padrão 20. Esse resultado nos fornece um valor de t observado, é um valor de t student, uma distribuição de t student bastante semelhante à distribuição normal quando a amostra é grande, a nossa amostra tem 60 indivíduos, objetos. Esse resultado de t observado, 2,32. Então observe que nós vamos verificar se esse valor está longe do zero, ou seja, se a nossa diferença entre 148 para 142 está longe do zero, portanto, nós vamos inserir o valor do t observado da estatística do teste na nossa distribuição e calcular a probabilidade complementar acima de 2,32, que seria 0,118, ou seja, um valor bastante longe do alfa, ou seja, bastante longe do zero, o que indica que podemos, pelo nível de significância adotado, rejeitar H0. Então, podemos rejeitar H0 ao nível de 5% e a média populacional é maior que 142. Poderíamos também perguntar, a média populacional é 148? Por esse teste eu não posso afirmar, não sei, pode ser que seja, mas não dá para dizer baseado na média amostral 148. Não é possível responder positivamente a essa questão baseado na média amostral 148. O que podemos dizer é que a média populacional é maior que 142. Muito bem, nós também podemos fazer um teste semelhante para a proporção populacional, também uma amostra. Observe que nós temos agora as mesmas hipóteses, no entanto, o parâmetro é a proporção populacional. Vamos utilizar o nível de significância alfa igual a 0,05, 5%, né? A estatística do teste, observe que é semelhante a t, né? No entanto, nós estamos utilizando uma aproximação para z. É importante lembrar que essa é uma aproximação, portanto a nossa amostra deve ser grande, senão não temos uma aproximação. Caso não tenhamos, poderemos utilizar a distribuição binomial. Mas aqui a nossa amostra é grande, a aproximação é válida. Portanto, a estatística do teste Z observado, digamos que a nossa proporção amostral fosse igual a 23% ou 0,23, o tamanho da amostra, nós observamos 170 objetos, indivíduos, ou seja, e o resultado nós vamos ter que seria Z observado menos 0,606. Dessa forma, também utilizando o mesmo procedimento que vimos anteriormente, o valor de Z estaria à esquerda da nossa média, menos 0,606, e o valor de P calculado seria 0,2723.
o que denota que esse resultado amostral está muito próximo do valor populacional, portanto, não podemos, né, rejeitar H0 ao nível de 5%, e a proporção populacional não é maior que 0,25%, ou 25%, se você preferir. Uma terceira situação é a situação em que os testes de hipóteses são utilizados para a comparação de dois parâmetros populacionais. Nós vamos ver um caso bastante comum, que é o caso das médias. Nós temos H0 e H1. Observe que o H0 também é de igualdade entre, por exemplo, média do grupo controle e média do grupo experimental. E o H1 vai depender da pergunta, do questionamento do pesquisador. Então, média do grupo controle pode ser maior, pode ser menor ou diferente que a média do grupo experimental. Claro, uma delas. Nível de significância, vamos adotar o alfa 5%. E temos duas situações para o caso de duas médias populacionais. A primeira situação são amostras independentes. O que são amostras independentes? São dois grupos realmente diferentes, né? Duas amostras diferentes. E a estatística do teste, T observado, né, é apresentado pela essa fórmula, e o que devemos fazer é substituir os nossos valores amostrais da média do grupo 1, da média do grupo 2, o desvio padrão ou variância, né, tanto faz, do grupo 1 e do grupo 2, o tamanho da amostra 1 e 2. Na fórmula vamos obter o valor de T observado. Esse T observado vai nos proporcionar um valor de P, né? Esse valor de P, ele é um valor que nós vamos obter junto a um software, ao nosso software, e nós vamos poder comparar o valor de P com o nível alfa. Se esse valor de P for maior que 5%, não podemos rejeitar H0. Se ele for igual ou menor, nós podemos rejeitar H0, o que indica que essas duas médias são diferentes, maior ou menor uma do que a outra. Uma segunda situação são as amostras dependentes. São duas amostras também, mas é a mesma amostra sendo observada em dois momentos, por exemplo, mas são os mesmos indivíduos, os mesmos objetos sendo observados em dois momentos, ou ainda uma outra possibilidade, que na verdade são duas amostras diferentes, mas elas são pareadas por uma variável ou mais variáveis que o pesquisador acredita ser importante. Vamos abordar essa situação em sala de aula. No entanto, o T observado é a diferença, por isso é mostrado como T barra, né? Esse D barra é a diferença entre as médias, o desvio padrão das diferenças e o tamanho da amostra N. O mesmo procedimento é feito, vamos encontrar um valor de P associado à estatística T observada do teste e também vamos comparar com o valor de alfa. Por fim, testes de hipótese para comparação de dois parâmetros populacionais, no caso, duas proporções. Anteriormente vimos duas médias, duas proporções, mas nós vamos ver que é semelhante a H0 e H1 ao que vimos anteriormente. Observe H0 sempre a igualdade entre as proporções, né? Grupo controle, grupo experimental, por exemplo. Nível de significância alfa igual a 0,05. E nós vamos apenas, para o nosso curso, ver amostras independentes para a proporção. Mas existe também testes para amostras dependentes comparando duas proporções. É bastante semelhante ao procedimento que nós vimos anteriormente para amostras dependentes médias. No caso, essas duas amostras são diferentes mesmo, dois grupos diferentes. A estatística do teste é o Z observado. Lembre-se que estamos fazendo uma aproximação, porque como temos proporção, aqui a distribuição binomial também pode ser utilizada, mas podemos realizar uma aproximação pela normal para amostras grandes. A fórmula está dada e o mesmo procedimento. Encontramos o valor de Z observado para as nossas amostras. Esse valor de Z observado vai propiciar um valor de P. Vamos poder calcular a área e comparar com o nível alfa. Valores de P maiores que 5 não permitem
a rejeição de H0, enquanto valores menores ou iguais a 5 permitem a rejeição de H0 em prol de H1. Até a próxima!